Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 28 de setembro e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 28 de setembro é o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, uma data reconhecida pela Unesco. O dia 28 de setembro é o Dia Mundial da Raiva, uma data reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O dia 28 de setembro é também a data de promulgação da Lei dos Sexagenários, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos. No dia 28 de setembro, morre o cientista francês Louis Pasteur, que, entre outras coisas que produziu como notável, pode-se citar a redução da mortalidade e bem como a criação da primeira vacina contra a raiva ou a vacina antirrábica. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A procura pela vacinação da gripe está menor neste ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, até agora, a imunização chegou a 79% do público-alvo, que inclui idosos, crianças, gestantes, indígenas e trabalhadores da saúde. No ano passado, o alcance foi de 96%. A campanha começou em abril e estava prevista para encerrar em agosto, já que são os meses mais frios no Brasil e é quando a gripe costuma atingir mais pessoas. Mas neste ano foi ampliada em 2 meses e aberta para a população em geral. A expectativa é vacinar mais de 79 milhões de pessoas. E para isso, os postos de saúde têm 80 milhões de doses disponíveis. Por enquanto, pouco mais de 62 milhões de pessoas foram imunizadas contra a gripe este ano, o que representa uma queda de quase 20% em relação a 2020. A previsão é encerrar a campanha na próxima quinta-feira, dia 30. O médico infectologista Julival Ribeiro, da Sociedade Brasileira de Infectologia, comenta sobre os fatores que acredita serem responsáveis pela procura menor da vacina da gripe em 2021. Além do problema do medo de sair para não pegar a Covid, durante a pandemia ocorreram muitas fake news, muitos boatos falando mal da vacina da Covid, o que não é verdade, que tanto a vacina da gripe quanto a vacina da Covid são vacinas eficazes. O investimento do Ministério da Saúde em publicidade para a campanha da vacina da gripe neste ano foi de 18 milhões de reais, maior do que no ano passado, quando foram destinados 16 milhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Foi aos 19 anos que a gaúcha Patrícia Jung descobriu que tinha doença policística, enfermidade que atinge rins e fígado, herdada da mãe, que também sofre com a mesma patologia. Junto com o diagnóstico veio a notícia que ela não poderia ser mãe para não transferir aos filhos o mesmo gene. Além disso, por 21 anos, muitos sintomas passaram a fazer parte do dia a dia da Patrícia. Cansaço, falta de ar e dores. Depois de um tratamento sofrido, seus órgãos começaram a falhar e ela precisou entrar na fila do transplante. 1 ano e 8 meses depois, em outubro de 2019, veio a boa notícia. Patrícia receberia rins e fígado novinhos em folha. Ela conta que o transplante foi um verdadeiro renascimento e que todo esse processo fez dela uma pessoa muito melhor.
Eu sonhava com um dia em que eu iria transplantar e tudo isso ia ficar para trás. Que eu acho que esses 21 anos serviram para que eu amadurecesse muito, para que eu enxergasse o outro de uma forma diferente, com mais empatia, com mais amor. Quando a gente fala em fila de doação de órgãos, a gente prega empatia, generosidade e amor ao próximo. E para histórias tão bonitas como a Patrícia continuarem acontecendo, é preciso que as pessoas percam o medo de doar órgãos e informem a família sobre esse desejo. De acordo com a ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a taxa de doação caiu 26% em 2020, se comparada a 2019. Essa queda foi sentida em todos os órgãos e tecidos. Segundo a ABTO, a pandemia da Covid-19 impactou muito esse cenário, dificultando a doação justamente porque houve diminuição de voos que fazem o transporte dos órgãos, falta de leitos hospitalares e o medo das pessoas de contraírem o vírus. O médico Edson Aracaki, presidente da ABTO, explicou que a fila de pacientes por um transplante aumentou muito nesse período de pandemia, saltando de 35 mil em 2019 para 45 mil pessoas atualmente. De acordo com ele, uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 pessoas querem ser doadores, mas quase metade delas não comunica esse desejo à família. O médico declarou que é importante conversar abertamente com os parentes sobre o assunto. A gente sabe que a doação de órgãos ela só acontece se houver uma autorização da família. Então é muito importante que as pessoas declarem ou conversem com os familiares essa intenção de se tornar um doador, porque só assim isso pode se concretizar. A pesquisa mencionada pelo médico também revela que os jovens são mais propensos a doar órgãos e que a maior taxa de potenciais doadores é dos estados do sul e sudeste do país. Além disso, critérios como renda e escolaridade influenciam na decisão. O Dr. Edson destacou a importância de haver um dia para incentivar a doação de órgãos, que é no dia 27 de setembro, mas reiterou a necessidade de incluir o assunto na pauta das escolas e de outras comunidades. Se a gente tivesse um programa de educação que realmente comunicasse a importância da doação em todos os âmbitos, que a gente pudesse realmente discutir isso a fundo, provavelmente a gente poderia estar em um outro patamar em termos de doação e a gente teria provavelmente o ano inteiro, para poder discutir essa questão da doação de órgãos e tecidos. Ainda de acordo com informações da ABTO, um doador falecido pode salvar até 8 vidas. Então, se você quer ser um doador, converse com a sua família. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Os funcionários da montadora da Volkswagen em Taubaté e em São Bernardo do Campo, em São Paulo, entraram em férias coletivas. São cerca de 2.000 pessoas que vão ficar paradas por 10 dias por falta de componentes usados na fabricação dos carros. A principal crise é no abastecimento de semicondutores, a matéria-prima usada na fabricação de chips. Só na fábrica de Taubaté é a 6ª vez que os funcionários entram em férias coletivas esse ano por esse motivo. No começo do mês, já tinham sido decretados 11 dias de shutdown, uma espécie de desligamento total da fábrica, e depois mais 5 dias de day off, folgas remuneradas. Nos 2 casos, o Sindimetal, o sindicato que representa os metalúrgicos de Taubaté, diz que essas remunerações foram mantidas porque houve o desconto de folgas em função de horas extras acumuladas dos trabalhadores no sistema de banco de horas. Em nota, a Volkswagen diz que a empresa está se adaptando à escassez dos chips para tentar minimizar os efeitos na produção em suas fábricas, mas não acredita em uma solução rápida para o problema. A crise de desabastecimento dos semicondutores começou ainda no ano passado em função da pandemia de coronavírus e ainda não dá sinais de que vá se regularizar. No último dia 11, uma das principais fornecedoras de semicondutores do mundo, a Unicem, na Malásia, fechou as fábricas em função de um surto de Covid-19 entre os funcionários. O novo lockdown implantado lá aumentou ainda mais o gargalo nos fornecimentos de chips aqui. Um problema que vem afetando o mundo todo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A nossa dica do Viver Bem de hoje é leitura edificante.
E nós trazemos uma vez mais Allan Kardec, que vai esclarecer que para termos noções básicas introdutórias do Espiritismo é preciso estudar o Livro dos Médiuns, um guia para aqueles que querem se entregar à prática das manifestações, porque lhes dá conhecimento dos meios próprios para se pôr em condições necessárias a se comunicar com os espíritos. Trata-se de um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores, e é, sem dúvida, o complemento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec também recomenda o estudo da Revista Espírita, que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas obras O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. A sua leitura pode ser feita simultaneamente com quaisquer daquelas obras, porém será sempre mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Várias teorias sobre o significado e a natureza do mundo desenvolvidas pelos filósofos se aproximam das teorias desenvolvidas pela ciência no século XX. Os gregos, no entanto, chegaram a essas concepções pensando muito e sem o acelerador de partículas. Platão foi um filósofo que viveu entre os anos de 427 a 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates. Ao contrário do seu mestre, tinha instintos bastante autoritários. Ateniense de origem aristocrática, ele detestava os democratas, que condenaram Sócrates à morte. Platão era da opinião de que seus compatriotas atenienses tinham se tornado frouxos e decadentes. Admirava a implacável força militar de Esparta, na qual vencia Atenas em todas as batalhas. Chegou a ser tutor do filho de Dionísio I de Siracusa, um aluno bastante relutante, mas depois volta a Atenas, onde vai fundar aquela famosa escola, Academia. Sua obra mais importante, dizem, foi A República, onde há um projeto detalhado do que ele chamou de sociedade perfeita, governada por ninguém menos que os sábios filósofos reis. Platão eternizou os diálogos socráticos ao dar essa forma à sua obra. Em seus primeiros escritos, conferiu respeitabilidade à doutrina do inatismo, uma crença de que todos já nascemos programados com certos tipos de conhecimento. Ele fez uma demonstração de que isso seria assim, interrogando um jovem escravo que pertencia a um amigo dele, Menão. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido? Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede, muitas vezes, a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade ao outro, que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais.
e que, enquanto estais na terra, estais em um cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 22, convida para refletirmos sobre a censura prévia sobre o que acontece com indivíduos que vivem no planeta. Fénelon, em Sens, na França, ano de 1861, comenta sobre isso quando medita sobre a visão que temos sobre seres humanos de bem ou seres humanos do mal. Sobre isso, nos remete à questão das provas e o seu tempo de duração. Como todo curso preparatório, o currículo do estudante é sempre considerado. Os breves são direcionados para os estudantes que possuem experiência, conhecimento prévio e demonstram avanço comprovado. Os mais longos visam àqueles que ignoram a maior parte da grade ofertada, conhecem pouco e não apresentam experiências, ou quando as têm, não são satisfatórias. Objetivamente, quanto à morte, a comunicação do Espírito esclarece que existem provas mais longas e outras nem tanto, tudo conforme a necessidade do Espírito. Outra questão refere-se aos erros de julgamentos que cometemos. Uns partem por terminar a prova ou a tarefa, e outros que ficam talvez nem as tenham começado. Portanto, viver é uma dádiva. O tempo da encarnação é sempre uma oportunidade com vistas ao melhoramento do espírito. A morte, para o espírito que não a provoca, é liberdade, enquanto que a vida se compara a uma prisão. Tudo, diz o espírito, está conforme a justiça de Deus, ou seja, são as leis naturais em curso. Espiritualizar-se, isto é, fazer o bem desinteressadamente, significa compreender a real importância da vida na Terra e já abrir as portas para ver a vida do Espírito como a verdadeira vida. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.